E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó. Sexta-feira, preparando aí pro carnaval, né? Quem vai ficar aqui em casa? Aqui em casa não, na sua casa, pulando carnaval na cama, assistindo aí Netflix, jogando videogame, lendo, estudando. Eu. Bom, e vocês também ou não? Me contem aí. Mas o carnaval é saudável, né? Com muita responsabilidade. Enfim, eu tô dando lição de moral aqui? Não, quem sou eu pra isso? Gente, sexta-feira hoje a gente vai, nós iremos nos preocupar hoje em responder aí algumas questões de antropologia. Então, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque o canal quer crescer e a gente quer chegar aí a novos números para continuar realizando esse trabalho, que acredito eu ser um bom trabalho, um trabalho bem feito aqui, pelo menos de minha parte, eu acho que as coisas estão caminhando bem. Mas tem filosofia, a gente está destrinchando Kant. Vocês têm noção do que é isso? A crítica da razão pura na aula de filosofia. Já temos 3 vídeos destrinchando esse livro. Está muito bacana, se você que está chegando agora. Mas também tem história do Brasil, história geral, um monte de coisa. É conteúdo completo. Esse negócio fica meio automático, né? Mas é para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá, eu vou falar dessas. A gente vai fazer 2 questões específicas hoje. Não são questões de Enem, mas são questões que vão ajudar a gente a falar sobre antropologia, sobre autores, sobre movimentos da antropologia que a gente está estudando aqui nessa playlist de sociologia. E no Enem, essas questões devem cair principalmente fazendo parte do conteúdo sobre patrimônio, que cai em todo o Enem. São questões que elas são médio, tá? A dificuldade delas é mediana, alguns podem achar um pouco mais difícil, outros mais fáceis, mas no contexto, na elaboração, a gente entende elas como medianas, tá bom? Vamos lá então. Primeira questãozinha, elas são um pouquinho grandes, né? Essa aqui é a maiorzinha. Essa aqui foi cobrada na UENP, que é a Universidade Estadual do Norte do Paraná. É isso mesmo, a gente foi cobrada já há alguns anos. Ela é bem um modelo Enem mesmo e é bem interessante. Vamos lá. Na madrugada de 1º de novembro de 2009, morre na França o etnólogo e antropólogo Claude Lévi-Strauss, que a gente teve aula aqui, aos 101 anos de idade. Sua morte teve grande repercussão no Brasil, sobretudo porque foi um dos primeiros professores de sociologia da Universidade de São Paulo. Logo na sua fundação, tendo feito várias expedições ao Brasil Central. Ele estudou, inclusive, os povos indígenas no Brasil. Isso é bem interessante. Seu pensamento influenciou gerações de filósofos, antropólogos e sociólogos. É correto afirmar sobre Lévi-Strauss? Vamos lá. 5 respostas aí pra gente. A. A corrente estruturalista da qual Lévi-Strauss é o principal teórico surgiu na década de 40 com uma proposta diferente do funcionalismo, predominante até então. O funcionalismo se preocupava com o funcionamento de cada sociedade e em saber como as coisas existiam na sua função social. O estruturalismo queria saber do trabalho intelectual, olhar para os povos indígenas e buscar uma racionalidade e uma reflexão propriamente nativa. B. Lévi-Strauss não encontrou evidências de que os povos nativos desenvolvessem um pensamento selvagem, nem que ocorresse a passagem de homem natural para homem cultural entre os povos indígenas. C. Lévi-Strauss acreditava que o homem não é uma espécie transitória e sugeriu uma visão essencialista do ser humano, já que o mundo existe quando o homem o interpreta, chegando a afirmar em várias passagens que o mundo começou com o homem e vai terminar com ele. D. Lévi-Strauss concorda com Sartre, John Paul Sartre, que não existe oposição entre sociedade com história e sociedades sem história, sendo que isso é demonstrado pela sociologia e pela etnografia contemporâneas ao constatarem que toda a sociedade se desenvolve no curso de uma história específica. Vamos lá, peraí. Vamos lá. E alternativa... Agora falta o quê? Não pode ser atribuída ao legado de Lévi-Strauss
o respeito ao pensamento dos chamados povos primitivos, em especial dos povos indígenas da América, pelas diferenças culturais e pela diversidade, sem as quais a criatividade humana cessa, e por tudo que há no mundo antes e depois da passagem do humano pela Terra. Então vamos lá, gente. Sobre o pensamento de Lévi-Strauss, inclusive sobre a aula que a gente teve sobre Lévi-Strauss, a gente vai tentar achar a resposta certa aqui, apenas uma está correta. Nessa questão, a gente vai começar aqui com os distratores. A gente vai começar com o que pode transformar uma alternativa em errada, e aí a gente responde a última como forma correta. Fechou? Olha só. Então vamos começar aqui. Vamos começar de trás para frente aqui nos distratores até achar a correta. Então tá, vamos lá. Na E. Não pode ser atribuído ao legado de Lévi-Strauss o respeito ao pensamento pensamento dos chamados povos primitivos, em especial dos povos indígenas da América, pelas diferenças culturais e pela diversidade, sem as quais a criatividade humana cessa, e por tudo que há no mundo antes e depois da passagem do humano pela Terra. Onde que está o erro aí? Onde que está o distrator? Não pode ser atribuído ao legado de Lévi-Strauss o respeito ao pensamento dos chamados povos primitivos. Ele é um dos caras que mais estudou os povos indígenas. Então, deve ser atribuído a ele o pensamento chamado dos povos primitivos, o estudo dos povos primitivos. Tá falando assim, não pode ser atribuído ao legado de Lévi-Strauss o respeito ao pensamento dos chamados povos primitivos. Tá? Então, tá errado por conta disso. C. Vamos lá, gente. A distratora aí da C. Que está errada também, logicamente. Lévi-Strauss acreditava que o homem não é uma espécie transitória e sugeriu uma visão essencialista do ser humano, já que o mundo existe quando o homem o interpreta, chegando a afirmar em várias passagens que o mundo começou com o homem e vai terminar com o homem. O Lévi-Strauss era um cientista. Ele não era necessariamente, ele não era um criacionista, alguma coisa do tipo. Ele não acreditava que o ser humano, que o homem era o fim. O ser humano, ele está num processo de transição. Então, tá errada essa também. Vamos lá? Ficamos aí sobre o a B e a D. A gente vai achar agora o distrator da alternativa B. A B está errada também. Vamos lá. Lévi-Strauss, essa para mim, essa é a mais errada de todas. Não encontrou evidências de que os povos nativos desenvolvessem um pensamento selvagem, nem que ocorresse a passagem homem natural para o homem cultural entre os povos indígenas. Onde está o distrator? Essa aqui é a mais evidente, na minha opinião. Deixa eu tomar água. O erro dessa alternativa tá que ele não encontrou que ocorresse a passagem do homem natural do homem natural para o cultural. Na nossa aula de Lévi-Strauss, eu coloquei inclusive para você, tá na legenda, quando eu coloco aqui o banner aqui, que o Lévi-Strauss acreditava que existia uma passagem de uma cultura natural, que é uma cultura que não se tem uma sociedade organizada. E a partir do momento que ela passa a se organizar, você tem já uma sociedade cultural mesmo, né? Ele faz a diferenciação entre natureza e cultura. Para quem assistiu a aula, está sabendo de Lévi-Strauss, sabe que essa aí está errada, né? Então sobrou a gente A e D. Vamos lá, gente, isso é muito interessante. Eu tive um pouquinho de tempo mais para fazer essa questão, para poder achar o distrator de uma das alternativas. E agora eu vou falar qual que é a certa, mas aí a gente corrige a outra. A certa é a A, tá? E a gente vai entender. Se a certa é a A, onde que está o distrator da D de dado? Lévi-Strauss concorda com Sartre que não existe oposição entre sociedades com história e sociedades sem história. Sendo que isso é demonstrado... Opa, peraí. Sendo que isso é demonstrado pela sociologia e pela etnografia contemporâneas. Nossa, só eu perdendo voz aqui na primeira questão que a gente está fazendo.
ao constatarem que toda a sociedade se desenvolve no curso de uma história específica. Primeira coisa, gente, que a gente precisa identificar. O Lévi-Strauss, tá? Que essa é bem difícil até de entender, tá bom? Mas o Lévi-Strauss, ele era essa resposta, em alguns momentos, ela pode parecer até dúbia, tá? Não sei se vocês concordam comigo. Mas o que está tornando ela um distrator é ela não está em concordância muito com a própria linha de pensamento do Lévi-Strauss, que é o estruturalismo. Se vocês lembrarem o que é o estruturalismo, ele acha pontos em comum nas sociedades, certo? Ele acha pontos em comum. Essas sociedades, elas têm coisas, estruturas em comum, certo? Em relação à linguística, a pontos culturais e tal. Aqui ele está falando que toda sociedade se desenvolve no curso de uma história específica. Mas aí você não está falando daqueles pontos estruturais, certo? Ele não está colocando como um todo, não. Mas existem pontos estruturais que são característicos das sociedades para o estruturalismo de Lévi-Strauss. Por isso que ela está errada. Mas ela é bem difícil, eu concordo, tá? Então ela está certa por quê? Prestem bem atenção. A corrente estruturalista, da qual Lévi-Strauss é o principal teórico, sim, a gente sabe disso, surgiu na década de 40 com uma proposta diferente do funcionalismo. Aí explica o que é o funcionalismo, predominante até então. Funcionalismo se preocupa com o funcionamento de cada sociedade em saber como as coisas existiam na sua função social. Tudo bem, de cada sociedade, saber como funcionava em cada sociedade bem específica, né? Como existia na sua função social. O estruturalismo queria saber do trabalho intelectual, olhar para os povos indígenas e buscar uma racionalidade, uma reflexão propriamente nativa. Vem muito de Lévi-Strauss a crítica que ele fazia às formas antropológicas anteriores. A gente falou na aula dele, inclusive, das críticas dele àquela antropologia funcionalista, mas e também como é que chama? Evolucionista, né? Evolucional, na verdade. Evolutiva, que trabalhava com a ideia de superioridade ou inferioridade de sociedades. O Lévi-Strauss está falando aqui, ó, o olhar dos povos indígenas em busca de uma racionalidade e uma reflexão propriamente nativa. Mas ele não está trabalhando com a ideia de superior ou inferior. Ele está trabalhando com uma ideia de que existe uma racionalidade nas sociedades e a gente não pode definir como mais próximo, vocês lembram que eu falei isso? Mais próximo do natural, que seria menos organizado, ou mais próximo da cultura. Inclusive, o Lévi-Strauss, a gente tem que levar em consideração que não existe aquele que não tenha cultura, certo? Dentro de cada sociedade. Mas então ele tá trabalhando com a ideia do intelecto. O estruturalismo trabalha com a ideia do intelecto, sem desmerecer, sem trabalhar com superioridade ou inferioridade, tá bom? Ele não trabalha com isso, com superioridade e inferioridade, trabalha com intelecto em sociedades que podem ser diferentes, mas com estruturas em comum. Essa questão, ela pode parecer difícil para alguns, mas ela é considerada uma questão mediana, né? Agora vamos para a próxima, a outra é um pouco mais fácil. Vamos lá. Essa questão, ela não foi de vestibular, ela é uma questão de concurso, mas coube muito bem aqui para a gente, tá? Para vestibulares, tá bom? O Enem não tem esse modelo de A, B, C, apenas uma está certa, uma está errada, outra está errada, outra está certa, mas vários vestibulares têm. E é uma questão que poderia cair muito bem numa prova do Enem, principalmente em relação a patrimônio cultural. Quanto ao conceito de cultura, olha que interessante. Tal como tem sido elaborado pela moderna antropologia, julgue os itens subsequentes e assinale a alternativa correta sobre a cultura. A cultura no ponto de vista da antropologia, tá? Opa, sempre tem um bicho aqui, é porque eu tô com a janela aberta que tá muito calor, aí as luzes ficam ligadas, aparece bicho aqui. 1. A coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que pertence. 2. Um trabalho fundamental para a compreensão... Primeiro eu vou ler e a gente fala se está certo ou está errado, tá?
Um trabalho fundamental para a compreensão desse problema é o livro O Pensamento Selvagem, de Claude Lévi-Strauss, que refuta a abordagem evolucionista de que a sociedade simples dispõe de um pensamento mágico que antecede o científico e que, portanto, lhe é inferior. Tem um bicho aqui. Mosquitinho de luz. 3. A cultura é um processo acumulativo que resulta de toda a experiência histórica das gerações anteriores. É um processo que limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. 4. A nossa herança cultural, desenvolvida por meio de inúmeras gerações, sempre nos condicionou a agir depreciativamente em relação ao comportamento daquelas que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. E aí as questões você tem, a A pergunta se nenhum está certo, a B fala que há apenas um item certo, não está especificando qual, a C diz apenas 2 itens certos, a D diz que apenas 3 e a E diz que todos os itens estão certos, não está pedindo qual. Mas é importante você saber quais são, né, até mesmo para poder estudar e até mesmo para responder isso. Vamos analisar uma por uma. A 1 está certo? A coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema que pertence. Está correta. Por que ela está correta? A gente está falando a palavrinha aí que vai definir para a gente que vai ser importante, é coerência. Você nunca pode tirar um hábito cultural, esse hábito cultural, dessa cultura, dessa sociedade. Um hábito e tirar dessa cultura, dessa sociedade. Ele fica incoerente. Então, só há coerência quando ela é analisada a partir de um sistema que ela pertence. Lembra aquela história que eu falo para vocês, que não existe nada que seja além do seu tempo? Você não pode retirar algo do seu tempo e falar assim, o que mais fazem é pegar os renascentistas, né? Pegar Leonardo da Vinci, por exemplo, dando um exemplo de história. Ele não era daquele tempo, ele era à frente do seu tempo. Não existe quem está à frente do seu tempo. O seu tempo permite, e ele mesmo contribui para que o seu tempo permitisse isso, tá? A 2 diz assim: um trabalho fundamental para a compreensão desse problema é o livro Pensamento Selvagem, de Claude Lévi-Strauss, que refuta a abordagem evolucionista de que a sociedade simples dispõe de um pensamento mágico que antecede o científico e que, portanto, lhe é inferior. Está certo ou está errado? É uma alternativa, uma afirmativa correta, tá? O Lévi-Strauss ele refutava esse pensamento evolucionista que trabalhava com todas as outras culturas como inferiores. Vocês lembram que o evolucionismo ele parte do eurocentrismo. As culturas, as sociedades europeias eram as mais avançadas, né, que tinham mais civilização. E aí trabalhava com que os outros não tinham ciência, então trabalhava com elementos míticos, mágicos, por isso eles consideravam inferior. E o Lévi-Strauss ele refuta essa ideia no estruturalismo, tá? A 3 está correta ou está errada, gente? A 3 está correta. A cultura é um processo acumulativo que resulta de toda a experiência histórica das gerações anteriores. Tá mentindo? A cultura, do que nós vivemos hoje, é um processo cumulativo de todas as gerações que vieram antes de nós. E que nós continuamos construindo, constituindo. É um processo que limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. Aí é criatividade. Essa cultura ela pode limitar ou estimular. Vou dar um exemplo de limitação do processo criativo. Vamos dar um exemplo de limitação? Tem vários. Idade Média, limitou o processo criativo cultural? Limitou. Tinha muita cultura? Tinha, mas limitou de acordo com os dogmas religiosos? Sim. O nazismo limitou? Limitou. Limitou totalmente o processo cultural. O nazismo ignorava, rejeitava, abominava a arte moderna, que chamavam de arte degenerada, certo? Eles queriam uma volta ao clássico, certo? Então, o processo cultural, né, ele é cumulativo, tudo bem, mas ele pode limitar ou estimular, tá? o processo criativo. Então tá certo. Agora a 4. Olha só, vou ler. A nossa herança cultural, desenvolvida por meio de inúmeras gerações, tá, sempre condicionou a agir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Olha só, a nossa herança cultural, aí tá falando da nossa
nossa, tá? Desenvolvida por meio de inúmeras gerações, sempre nos condicionou a agir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Se você não age dentro de um padrão aceito pela maioria da comunidade, você sofre preconceito, tá? Então nós temos o que é, por exemplo, a homofobia. Quando uma sociedade que nós temos, que é uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, que não aceitam, por exemplo, pessoas, a relação, o amor, né, entre duas pessoas do mesmo sexo. A própria liberdade do corpo, a liberdade de escolha das mulheres nessa nossa sociedade, esse patriarcalismo que a gente vive, porque foi um processo cumulativo. Se a gente pegar na nossa história, vem lá desde os portugueses, vem das colônias. Eu estou muito mal hoje de voz. Certo? Então, existe todo um processo. E vocês podem até pegar em exemplos menores, visualmente, por exemplo. Então, vamos pegar, por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente, eu falo que eu era porque eu era mesmo, eu era punk, né? Então, eu já tive moicano, e andava todo rasgado, corrente, né? Minhas primeiras tatuagens foram nessa época, não que eu tenha várias, né? E eu achava que eu gostava de chocar, porque o movimento punk, eu até gostaria de falar isso um dia, era a questão do choque. Eu vou chocar essa sociedade a qual eu não me enquadro nesses padrões. Você me vê de cola polo. Mas, enfim, eu ainda gosto do punkzão, tá? E aí o que acontece? O próprio punk, de chegada do punk no Brasil, ele chocava, né? Porque você tinha, eu falo enquanto música, é uma música totalmente fora dos padrões do que você tinha antes aqui no Brasil, né? De todos os mecanismos de música que tinha no Brasil, de acordes, de melodia, né? Era algo extremamente dissonante, né? E eu lembro quando eu era novo, me olhava, eu lembro de ir com um moicano azul, no sacolão, comprar fruta, verduras, a senhorinha olhando pra mim assim. Sensacional. Eu lembro uma época que eu usava os meus tênis, né, tudo rasgado. Eu lembro que uma época eu comecei a usar tênis de 2 cores. E na época, eu sei que pode parecer a maior bobeira do mundo, nossa, mas não tinha quem não olhasse. Assim, e essas coisas vão mudando, né? Hoje em dia, eu inclusive, há pouco tempo atrás, usando suspensório, tem vídeo meu aqui de suspensório, inclusive vídeos mais antigos no canal, pegando metrô para ir trabalhar, todo mundo olhando, porque não é mais o que a sociedade está acostumada a ver, e ainda mais porque eu era estiloso no suspensório, né? O suspensório com camiseta de rock, né? Bermuda, enfim. Então todas as alternativas estão corretas em relação à cultura. É importante que a gente saiba desse conceito de cultura. O vídeo está até ficando grande para 2 questões que a gente está respondendo, mas a ideia é responder questões e discutir sobre o tema. Então a gente vai falar muito aqui, né, nessa playlist de sociologia sobre cultura, tá? Aspectos da cultura ligados à sociedade, a hábito, à antropologia. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero mesmo. Bom carnaval a todos, deixa eu ver meu tempo ali. Boa sexta, né? Finalzinho de sexta-feira agora. Bom carnaval, e a gente não para, viu? O carnaval também fazendo vídeo. Se acontecer alguma coisa, se eu for pra folia, se eu for... Aí eu aviso vocês, mas não, a gente vai ter vídeo aqui. Segunda-feira normal, terça normal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!